Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Por Trás da Influência. Eu sou a Maria Petri. E eu sou o Jonathan Teixeira. E esse é o podcast que a gente compartilha com vocês tudo que acontece nos bastidores dos influenciadores digitais, aí por trás da influência. Seja muito bem-vindo, Jonathan Teixeira. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí mais uma vez, né? Muito obrigada por estar comigo mais uma vez. Já passamos dos 50 episódios e a gente adora compartilhar com vocês conhecimento aqui. Como eu falei pra vocês, eu sou a Maria, eu trabalho com influenciadores há 10 anos, sou fundadora da agência The Cultures e o Jonathan é o nosso coordenador comercial, tá aí comigo, meu companheiro, há 4 anos dentro do mundo dos influenciadores. John! E hoje o que a gente vai conversar? Então, hoje o tema é micro-influenciadores. Vale a pena assessorar micro-influenciadores? Dá dinheiro, não dá? Vamos falar um pouquinho mais sobre Esse universo. Sobre esse universo dos micro-influenciadores, que às vezes é um tabu, né? A galera acha que para ganhar dinheiro tem que assessorar grandes influenciadores, isso sim que dá dinheiro, que vale mais a pena, mas a gente sabe que não, né? Sim. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais, vou contar algumas histórias, alguns exemplos de alguns alunos teus, pra gente poder quebrar esse tabu aí. É isso aí. Eu falo muito nas minhas redes sobre liberdade de vida, né? Aham. Então as pessoas buscam muita liberdade, eu busco muita liberdade, e eu gosto muito desse tema. Então, esse é um dos pontos também. Será que dá pra ter liberdade de vida assessorando micro-influenciadores? Será que você consegue ter liberdade? Liberdade geográfica, liberdade financeira, será que dá dinheiro? Né? Todas as liberdades que a gente sabe que se não tiver dinheiro, não tem liberdade. Se não tiver liberdade geográfica, também não é uma liberdade, muito liberdade mesmo, né? Então, pelo menos do meu ponto de vista. Então, acho que esse é um tema legal pra gente bater um papo. Tá, então o que tu define como liberdade de vida pra ti? O que é pra Maria Laura? Pois hoje eu tenho liberdade de vida. O que é pra ti ter liberdade de vida? Dinheiro e liberdade geográfica. Então, Tá. acho que pra mim é isso, basicamente. Que é ter dinheiro pra poder realizar o que eu quero realizar, porque sem dinheiro a gente não consegue ter uma liberdade real, né? A gente passa a ter que, às vezes, ser refém de alguns clientes, né? Tipo, alguns influenciadores, por exemplo, que a gente assessora. Se eu não tenho liberdade financeira, eu vou ter que estar assessorando, às vezes, um influenciador que eu não quero, eu vou ter que, às vezes, me sujeitar a coisas que eu não quero. E se tu tem dinheiro, tu pode falar, não vou pegar esse cliente, né? E liberdade geográfica, porque eu realmente gosto muito de poder trabalhar em casa, de poder viajar, ver minha família. E às vezes a gente entende liberdade como algo muito... Liberdade geográfica, né? Como algo muito megalomaníaco, né? Tipo, vou botar uma mochila nas costas e vou viajar o mundo. Fiz isso também. É muito legal. Mas liberdade é mais do que isso, né? Tipo, essa semana, por exemplo, a minha mãe ficou doente. Não foi nada grave, mas ela teve que passar por um procedimento cirúrgico. E eu, coincidentemente, tinha uma viagem para Florianópolis para vir para cá. Mas se eu não tivesse, eu poderia simplesmente comprar uma passagem e vir. Porque eu tenho dinheiro e porque eu tenho liberdade. Então, cara, eu posso estar com a minha mãe quando ela tá passando por uma cirurgia. Tipo, caralho, velho, isso é absurdo. E outra coisa, olha que loucura, né? Um dos meus melhores amigos de infância, o Caverna, ele vai casar agora em setembro. E esses tempos, ele e a esposa, ele e a noiva, né? Foram lá pra minha casa e os dois trabalham em grandes empresas. Ela trabalha numa grande empresa em São Paulo, que é dona de um monte de hospital pelo Brasil, ramo da saúde. E o Caverna trabalha na Samsung. Ele trabalha no marketing da Samsung, tem um super cargo, tem uma vida super boa, ganham grana, tem uma vida uma estabilidade financeira bem legal e tudo. Só que sabe o que vai acontecer? Eles não vão, primeiro, eles não vão poder fazer a lua de mel que eles queriam fazer na Itália, porque o Caverna só vai ter 7 dias de férias. E até a Europa pra voltar, então, na época do casamento dele, só valida 7 dias de férias pra ele. Ele não vai poder ir pra Europa e voltar. Eles não vão poder ir pra Itália. Então eles podem ter o dinheiro que for, que eles não vão poder ir pra Itália. Porque o que eles vão fazer? Eles vão ficar um dia viajando, um dia pra voltar, pra ficar 5 dias na Itália. É longe, é caro, não vale a pena. Então eles vão ter que fazer a lua de mel deles em outro destino. Ele vai ter que ir 3 ou 4 dias depois da noiva dele pra Porto Seguro, que é onde eles vão casar. A Amanda chega no sábado, o Caverna chega só na quarta-feira e eles casam na sexta. Por quê? Porque ele não tem férias pra tirar. Quando eu fiquei ouvindo eles me contarem isso, cara, eles são super felizes no trabalho dele. Cada um é feliz no seu trabalho, eles são felizes, eles adoram as empresas que eles trabalham. Só que pra ti... Só que pra mim isso não funciona. O próprio casamento do cara, ele não vai poder fazer a lua de mel que ele quer e ele não vai poder chegar uns dias antes pra organizar o próprio casamento. Não, e nem pra ficar com os convidados também, né? Pra fazer um rolê pré-casamento,
assim, não, sabe? Tudo bem contadinho ali. Por exemplo, ano passado a Amanda teve férias, conseguiu tirar 7 dias de férias pra ir visitar o local que eles vão casar em Porto Seguro. O Caverna nunca nem foi, porque ele não teve férias pra ir. Não conseguiu. Então, às vezes, a gente tá falando, ir no casamento de alguém que a gente ama muito, a gente não vai poder. Às vezes, ir cuidar da sua mãe quando acontece uma questão de saúde. Mas, às vezes, é até a sua própria vida, né? Tipo, às vezes não é nem fazer pelo outro. E eu digo também que liberdade geográfica não é nem só viajar, é poder ficar em casa também. Exatamente. Né? Um dia eu não acordou tão bem, quero ficar em casa, não quero me arrumar, eu tô aqui, não quero não quero me maquiar, não quero botar uma roupa nova, não quero ver ninguém, quero ficar em casa, vou ficar em casa. Exatamente. Né? Não quero ter que pegar 1 hora de trânsito pra ir trabalhar. Não É isso, então assim, não precisa só ser o viajar. O ficar em casa também é uma liberdade geográfica, né? Muito, e poder morar onde tu quer morar. Tipo, porque às vezes o trabalho te obriga a morar. Eu tenho algumas alunas, por exemplo, a Keila, desculpa. Eu tenho aluna Kelly e tenho aluna Keila. A Keila, ela morou durante 15 anos em São Paulo. A contragosto. Ela não queria morar em São Paulo. Quando ela se tornou assessora, ela pôde voltar pra Salvador, que era a cidade dela. Quando ela fez isso... Por que ela fez isso? Porque ela se tornou assessora e ela teve liberdade geográfica. Então ela falou, cara, finalmente eu vou poder sair de São Paulo. E eu vou poder ir pra Salvador, que é o meu sonho. Aconteceu a mesma coisa com a Carol. Sim. Carol, o sonho dela, Carol é uma outra aluna tua, né? O sonho dela também era morar no interior, ter a paz do interior. Ela é de São Paulo, nasceu em São Paulo, só que ela não se encontrava ali, não conseguia mais, não fazia mais sentido pra ela morar ali, até porque ela tinha tem uma filha pequena, né? Então não queria que a filha dela fosse criada né, no meio do ambiente de São Paulo, e o sonho dela sempre foi ir pro interior, e ela não tinha essa oportunidade. Ela fez o teu curso, começou a assessorar, e conseguiu ter essa liberdade de ir pro interior, que é onde ela sempre quis, e continuar trabalhando lá, ganhando o dinheiro dela e criando a filha dela onde ela sempre quis, né? Exato. Não, e é isso, tipo, é você poder morar no interior, na cidade grande, na cidade pequena, na praia, no campo. Desde que tenha conexão de internet, você vai poder morar onde você quiser, né? Então, e é isso, é a gente poder ter liberdade de escolha. Daí resumindo, o que é liberdade pra mim? É ter liberdade financeira, geográfica e, consequentemente, você possa ter liberdade de escolha. De escolher. Ficar em casa, sair, pegar cliente, não pegar, viajar, não viajar. Ter carro, não ter carro. Porque, às vezes, ter carro ou não ter carro não é uma opção. Você tem que pegar 3 horas de trânsito, não é uma escolha. Eu tenho que ter carro. Imagina, eu tenho um custo muito maior pra ter carro. Às vezes, eu nem posso ter carro, mas eu vou ter que ter. Porque eu não preciso ter. Se eu não quiser, eu não preciso. Se eu quiser ter, eu posso ter, né? Um resumo é qualidade de vida. No meu ponto de vista, é qualidade de vida também. Exatamente. E é muito doido isso, né, cara? E eu não sabia, eu não tinha tanta clareza disso quando eu decidi pedir demissão do meu emprego CLT. Eu entendia que aquilo me incomodava, aquela estrutura me incomodava, sabe? Puta, bater ponto me incomoda. Ter chefe sem noção me incomoda. Né? Tudo que é novo, na verdade, não é que incomoda, a gente acha estranho, na verdade, né? Tu tava incomodado com o antigo, né? Com o formato da caixinha ali, que é aquilo que a gente foi criado e que nossos pais foram, né, sempre viveram. Tu deu esse estralo e decidiu mudar. Mas eu acho que, ao contrário das pessoas que são um pouco mais estagnadas, é que tem medo, né? O medo incomoda. Total, incomoda. Sair desse formato que já é um formato que é validado, consolidado, respeitado pelos outros. Assim, né? Às vezes tem uma validação externa, né? As pessoas acham legal. Dá muito mais medo de sair. Só que eu tinha aquela coisa de estar muito incomodado com aquele formato. E eu não tinha clareza de que eu queria era liberdade. Sabe essa palavra, assim? Isso é muito poético. Hoje em dia é muito comum. Todo mundo fala disso na internet e tal. 10 anos atrás, 8 anos atrás, eu não tinha essa clareza. E hoje, pra mim, era óbvio. Falava, nossa, a Maria Laura nunca vai conseguir. Tipo, eu olhava a Maria Laura de 20 aninhos. Maria Laura nunca vai conseguir ficar aí. E trazendo pro nosso mercado de influenciadores, muita gente acha que para poder ter toda essa liberdade, para ter muito dinheiro, precisa assessorar influenciadores grandes, porque influenciadores grandes que fecham contratos grandes, com marcas grandes, aí sim que eu vou ter dinheiro, porque quanto mais eu fecho, mais eu tenho uma porcentagem. E a gente sabe que não, né? Que assessorando influenciadores não tão grandes assim, a gente consegue ter essa liberdade também. Queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso. Primeiro, queria que tu explicasse o que tu considera um micro-influenciador. O que é micro-influenciador? Tá. Qual é a quantidade de seguidores que um influenciador precisa ter para ser considerado micro? Tá. Micro-influenciador, assim, eu considero, tá? Até para as nossas campanhas, como The Coaches e tal, entre 10 e 100 mil seguidores. Tá? Pra mim é micro-influenciador. Tá. Muita gente considera tabelas de internet e tal, até 50 mil seguidores. Depois de 50 mil já é médio. Na minha opinião, não. Na prática, eu considero de 10 mil a 100 mil. Menos de 10, nano. Tá, então vamos lá.
de menos de 10 nano, entre 10 e 100 micro, depois vem médio, que é entre 100 e... 500 mil. 100 e 500 mil médio, mais de 500 mil já é macro? É macro, e depois de 1 milhão, assim, 2 milhões, é celeb, mega influenciador. Daí a gente coloca numa categoria de grandes influenciadores. Então hoje a gente vai falar de influenciadores que tem entre 10 e 100. Nano também, entre 2 mil, 1.000 e 100, vai. Porque os nano-influenciadores também estão nesse bolo. Tá. Queria falar uma coisa pra ti. Olha só que interessante, né? Esses tempos agora, eu tenho um quadro no Instagram que é um de carrossel, que chama Assessores de Influência em Ação. Que é um carrossel contando a história de algumas alunas minhas que têm sucesso, que estão aí em ação. Esses tempos a gente fez a postagem da Carol. Deixa eu contar um pouquinho da história da Carol, né? Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente acha que só grandes influenciadores ganham bem o suficiente pra gente ganhar boas comissões como assessores. Olha só que interessante, não vou falar o nome do influenciador pra não expor. Mas a Carol assessora um influenciador que quando ela começou a assessorar, se eu não me engano, tinha uns 20 mil seguidores. Hoje ele tem uns 40 mil seguidores. Ele é um micro-influenciador, ele é pequeno, tudo. Ele cobra... Esse influenciador em específico, que tem uns 40 mil seguidores, ele cobra quase 7 mil reais pra fazer um Reels. Nossa. Eu conheço inúmeros influenciadores de 3 milhões, de 2 milhões, que não cobram 7 mil reais pra fazer um Reels. Por que ele pode cobrar 7 mil? 6.800 reais. Tá no carrossel, né? Ela me autorizou a postar isso. Custa 6.800 reais o Reels dele. É pelo que ele entrega. É pelo conteúdo que ele faz. Então, isso aqui é só uma exposição nítida, uma explicação clara de que não depende do número de seguidores para o influenciador cobrar um bom valor por um publi. É muito interessante. Por quê? Daí, bom, a gente entra no fato do influenciador da Carol fazer pequenas reformas. Talvez eu esteja falando muito, mas não tem problema. Ele faz pequenas reformas, ou seja, é muito trabalhoso ele entregar um Reels. Ele vai fazer, por exemplo, um publi para uma loja de tinta. Ele vai reformar um canto da casa dele, vai pintar, vai passar dias fazendo. Então, o tempo que ele despende pra fazer uma publicidade conta muito, né? Tipo, às vezes pra fazer um publi de um Reels, uma pessoa vai levar 1 hora, ele vai demorar às vezes 1 semana, né? Então, ele precisa de mais dinheiro pra conseguir fazer aquela entrega. O engajamento dele é muito bom. O conteúdo dele é muito bom. Então, são vários fatores que agregam valor à publi daquele influenciador. Fora isso, da criatividade dele pra poder montar o cenário lá. Porque não é só chegar e pintar a parede e botar uma prateleira na parede. Exatamente. Né? Ele teve que estudar e teve que ter todo, né? Um senso estético, né? Que não é qualquer uma pessoa que tem, né? Exatamente. Então tem toda essa valorização do trabalho dele, não só como criador de conteúdo, mas como arquiteto, enfim. Né? O designer de interiores, ele tem algo... que ele seja por trás disso, né? Ou até ele nem é, né? Não sei se ele tem uma formação. Mas ele consegue fazer, às vezes, intuitivamente, uma coisa linda, super legal. Realmente, o trabalho dele é incrível, é muito massa. Boa. Mais alguns cases aí de sucesso pra poder compartilhar? Olha só. Então, assim, o que a gente tá compartilhando aqui com o pessoal? Pessoas assessores que assessoram pequenos influenciadores, micro-influenciadores, e que têm liberdade de vida, né? A gente já falou, e tenho muito orgulho, a gente já falou num outro podcast da Bruna, que assessora a irmã, a Flávia, que tem 2.500 seguidores, e que ao longo aí de uns 6 meses que ela tá trabalhando como assessora, acredito eu que ela já tenha fechado mais de 12 marcas diferentes pra irmã. Só em um projeto que ela vendeu, ela fechou 5 marcas diferentes. Então, é lógico que o valor do publi é mais barato, porque ela tem um público, ela tem menos seguidores, menos alcance e tudo mais, e isso interfere no valor, sim, mas não é só isso que é levado em consideração. Quem mais? Por exemplo, temos a Amanda Boragini. A Amanda assessora só micro-influenciadoras também, agora, coincidentemente, de home decor. Ela assessora 5 influenciadoras pequenas. Acho que ela tem só uma influenciadora que tem mais de 100 mil seguidores. E, cara, já trabalhou com marcas Leroy Merlin, Kamikado, Tokstok, todas essas grandes marcas de home decor ela já trabalhou. Então, além de ter um bom valor de publi, pequenos influenciadores também trabalham com grandes marcas. Tá. Assim, no mercado hoje existem muitos micro-influenciadores. Eu acho que a maior fatia, talvez, ali dos influenciadores são micro, né? Entre 10 e 100. Mas como identificar quando o cara realmente é bom? Porque assim, dizer que dá dinheiro, isso a gente sabe, né? Que fecha bastante público, só que nem todos dão dinheiro.
Nem todos, então não é uma forma assim, vai assessorar um de 50 mil que é batata, tu vai ganhar. Tem que saber fazer também o filtro de escolher o influenciador certo, né? Legal. Como a gente descobrir qual que é o influenciador certo pra fazer? Muita gente me pergunta assim, as pessoas sempre querem atalho, né? Tipo, meu Deus, qual que é o nicho que mais dá dinheiro? O nicho de conteúdo que mais dá dinheiro? Cara, não existe. Não existe essa história de nicho de conteúdo que mais dá dinheiro. Existe influenciador com características que vão chamar mais atenção da marca, daí vai ser mais fácil de fechar público. Então, o que dá dinheiro não é o nicho, sim, o influenciador. O conteúdo que ele gera. Independente de qual conteúdo seja, é o conteúdo que ele gera, que seja conteúdo de qualidade, que agregue valor, que tenha um bom alcance, que tenha um bom engajamento. Olha só que interessante, eu sempre falei assim, tem que assessorar, eu no meu... no auge, na minha inocência, talvez, imersa no mundo dos influenciadores há muito tempo, sempre falei assim, tem que assessorar um influenciador com potencial. Com potencial pra fechar publi e chamar mais atenção das marcas. E daí alguém me mandou num box de perguntas assim, Maria, qual que é o influenciador que é mais fácil de fechar publi? Eu falei, é isso. O que eu quis dizer com mais potencial, que vai chamar mais atenção da marca, olha só que ficou mais complexa a linha de raciocínio, né, da forma que eu tava falando. Qual que é o influenciador que vai fazer você fechar mais publi? É isso, né? Qual que é esse influenciador? É um influenciador que tem que passar por uma série de características. Não é uma coisa. Não é só ter um conteúdo foda pra caralho. Não. Ter um conteúdo muito bom é muito importante. O segundo ponto é, ele tem que ter nicho de conteúdo. Então não adianta ele ser um conteúdo incrível e falar sobre tudo e mais um pouco. Porque ele precisa ter uma audiência qualificada ali pra ele, né, pra ele fazer uma publicidade. Tem que ter frequência de conteúdo, tem que estar no TikTok, tem que ter um bom engajamento. Então tem uma série de coisas pra você avaliar, principalmente essas 6 coisas que eu acabei de falar, pra você escolher um influenciador que vai ser mais fácil de você fechar público. Consegue repetir, só pra gente deixar mais claro isso, vamos lá. Qualidade de conteúdo. Ok. Nicho de conteúdo. Então ele tem que ter um nicho, né? Não adianta ele ser de lifestyle ou ele ser de todos os assuntos, né? Frequência de conteúdo. Tem que estar no TikTok. Olha só que interessante, né? Hoje em dia tem que estar no TikTok. Se ele não tiver, você vai perder dinheiro. Ou se não tiver no TikTok, mas estar no Instagram, fazendo Reels, fazendo vídeos, não só foto, né? Hoje em dia eu acho que foto não dá mais resultado, não dá mais tanto resultado. Isso tem que fazer vídeo, né? Eu não assessoria alguém que não faz vídeo hoje em dia. Né? Mas eu também não assessoraria alguém que não tá no TikTok. Mesmo se fizesse muito Reels no Instagram e tal. Por mais que o Instagram seja fonte de renda maior hoje em dia ainda, né? É onde o dinheiro tá, é onde as marcas botam mais dinheiro. As coisas estão começando a bombar muito no TikTok, né? Então, se agora a pessoa não tá, lá na frente a gente vai perder, entendeu? Então, eu não quero perder daqui 1, 2 anos. E daqui a 1, 2 anos eu quero tá bombando, fechando muito publi. Então, tem que estar no TikTok já agora, entendeu? E são essas coisas. Tá. E o que tu acha da pessoa que cria conteúdo mesmo pro TikTok e mesmo pro Reels? Pode? Pode. Só repostar? Não, tudo bem, não tem problema nenhum. Até porque eu sei que é um trabalho do cão, né? Eu admiro muito quem faz um conteúdo exclusivo pra cada rede. Acho incrível. Mas eu sei que é difícil. Então, talvez depois que a assessoria entrar, que tirar, né, um pouco dos outros afazeres que esse influenciador tá fazendo, talvez ele possa se dedicar a fazer esses, né, conteúdos diferentes para as duas redes. Mas, por exemplo, tem a Dani Schoman. A Dani Schoman, ela tá estourada no TikTok, estourada no Instagram. E ela posta o mesmo conteúdo. Ela faz o mesmo conteúdo para as duas redes. Talvez, às vezes, eu acho que ela faz uma edição um pouquinho diferente. Às vezes, ela traz um outro ponto de uma coisa. Mas, assim, é a mesma coisa. E ela vai super bem nos dois. É muito legal o conteúdo dela. Então, e assim, tem uma infinidade de outros influenciadores, ela me ocorreu agora só. E agora falando de marca, tá? Do ponto de vista da marca. Por que tu acha que a marca tá preferindo hoje, a maioria das marcas, não todas, obviamente, estão preferindo contratar micro-influenciadores e não mega-influenciadores, não grandes influenciadores? Qual o diferencial? O que tá fazendo, o que tá chamando a atenção das marcas em contratar esse tipo de influenciador? Muito boa a tua pergunta. Por que isso é interessante de a gente olhar nesse tema em específico? Por que é interessante a tua pergunta para esse tema? É porque, assim, por que as marcas... Tu me perguntou assim, por que as marcas estão preferindo contratar micro-influenciadores? É verdade, antigamente as marcas elas não olhavam tanto para os micro-influenciadores, agora estão olhando muito mais, né? Isso é um fato, e tem um dado de pesquisa que mostra, tem uma pesquisa do Influencer Marketing Hub, que é uma das principais pesquisas do mundo, né, de influenciadores, que mostra que os influenciadores, eles estão contemplados em sei lá, 91% de todas as campanhas. Então, tipo, realmente, micro-influenciador, as marcas estão, assim,
contratando pra caramba micro-influenciador. E por que é bom pra liberdade de vida do assessor? Porque isso mostra que as marcas estão contratando, o fato das marcas estarem contratando, estão botando dinheiro na mão dos micro-influenciadores e, consequentemente, estão botando dinheiro no bolso dos assessores. Sim. E a gente hoje aqui na agência, né, na The Cultures, como vocês já sabem, a gente sempre fala aqui, nós fazemos planejamento para as marcas, né? E nós fechamos contratos, vários influenciadores durante um mês, assim, né, mensais, sei lá, muitos, assim. E agora não me vem na cabeça influenciadores que tenham mais do que 1 milhão de seguidores, são mais de 500 mil, assim, a grande maioria, sei lá, 98% dos influenciadores que a gente contrata hoje tem até ali 150, 200 mil seguidores. Até 500 As mil no marcas estão máximo, preferindo, né? até por causa do valor também, né? Pronto, daí tu me perguntou, por que as marcas estão preferindo? Custo-benefício é muito bom. Custo-benefício é ótimo. O público desses influenciadores é muito qualificado. Por isso que um dos requisitos que eu falei anteriormente é nicho de conteúdo. Porque quando o influenciador tem nicho de conteúdo, ele acaba qualificando a audiência dele, ele acaba nichando a audiência dele para um público que está interessado naquilo que ele tem para entregar. E aquilo que ele tem para entregar também pode ser um público de uma marca, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Se o influenciador ele tem nicho de conteúdo e ele fala do universo fitness, ok. Se ele fala do universo fitness, ele tá o tempo inteiro compartilhando conteúdo sobre esse mundo, saúde, alimentação, treinos, exercício e tudo mais. Quando ele vai falar de uma marmita saudável, que ele tá fazendo um publi, faz todo sentido pra audiência dele, que tá, dessa influenciadora, que tá acostumada a ouvir sobre esse tema. Então, quando o influenciador ele fala sobre todos os assuntos, olha só, eu expliquei uma vez, eu estava num plantão de dúvidas com os meus alunos, e eu estava explicando, uma aluna minha sentou assim e falou, Maria, a minha influenciadora, ela quer ser de lifestyle. Eu já falei pra ela que ela tem que ter um nicho, já expliquei por X, Y, Z motivos, o porquê que ela tem que nichar a audiência dela, o porquê que é interessante ela nichar a audiência dela, só que ela não me ouve. Falei, então tá, então eu vou te explicar mais uma vez o que tu tem que explicar pra ela. Como que eu expliquei? Falei, é o seguinte, vamos supor que tem um influenciador, que ele tem 100 mil seguidores. Tá aqui, ó, os 100 mil seguidores estão espalhados aqui, ó, nesse gráfico, tá? Nesse formato aqui. Tem 100 mil seguidores aqui. Se esse influenciador fala de todos os assuntos, maternidade, beleza, moda, fitness, ele fraciona a audiência dele. Então, essa parcela aqui gosta de fitness. Essa parcela aqui gosta de maternidade. Essa parcela gosta de moda. Então, uma partezinha de cada cada partezinha desse público gosta de um determinado assunto. Quando ela vai falar sobre fitness, essa parcela aqui, ó, do público dela vai ser atingida e vai gostar. O resto todo do público dela não vai se interessar. Vai se identificar. O que é mais interessante para a marca? Atingir essa quantidade de público, que é o percentual que gosta de fitness, ou 100% do público? É muito mais interessante para a marca atingir 100% do público. Com certeza. Então, se essa influenciadora fala 100% sobre o universo fitness, na verdade, vamos supor, né? Obviamente, ela vai falar de outras coisas. Ela fala 80% sobre o universo fitness. E 5% sobre skincare e coisas da vida dela. Tá tudo bem. Tudo bem. Ela vai atingir 80% do público dela. Então, ela tem muito mais potencial para dar resultado para a marca. Então, por que a marca gosta de escolher influenciadores pequenos? Porque, normalmente, ela tem um percentual grande de um público qualificado para ela fazer uma divulgação. Perfeito. E daí eu falei pra ela, agora explica isso pra tua influenciadora, né? E aí? Pra ela não me deu feedback. Eu acho que é porque, o que acontece? Por que o influenciador às vezes não quer nichar o seu conteúdo? Porque ele está acomodado. Porque pra ele é mais fácil falar da vida dele. Falar, agora eu vou ter que me esforçar pra criar conteúdo. Eu falei, vai ter que mesmo. É um trabalho. Então, se ela não quer se esforçar, troca de influenciador. Porque tem um monte de influenciador aí querendo eu tava com isso na cabeça se esforçar. perguntando. Pera, se ela não quer, se ela tá dando aí, né, vários motivos pra não querer mudar, tudo bem ela não mudar. Ela tem todo direito, o Instagram é dela. Ela faz o que ela bem entender do Instagram dela. Exatamente. Né? Não vai ser a gente que vai mudar o conteúdo da pessoa. A pessoa tem que fazer o que ela acha que sente mais à vontade de fazer. Exatamente. E tá tudo bem. Então, mas tu tem a opção de mudar a influenciadora. Exatamente. Né? Tu não tem a opção de mudar o conteúdo dela. Quer dizer, tem a opção ali de tentar ajudar, sugerir. Mas se a pessoa não quer, beleza, não quer, mas eu não trabalho com pessoas que trabalham assim, que fazem isso, né? Exatamente, eu quero um influenciador com um público mais nichado, que é o que eu indico que tenha. Então, as marcas, elas contratam muitos influenciadores pequenos, micros e nanos, porque tem uma audiência muito qualificada, nicho de conteúdo, custo-benefício. Os micro-influenciadores, eles costumam ser muito dedicados, muito esforçados. Eles costumam valorizar muito as marcas que eles trabalham, porque
eles não têm tantas oportunidades. Normalmente, né, influenciador pequeno, ele não tem tantas oportunidades de trabalhar com determinada marca. E daí ele fica muito feliz quando trabalha. Então a marca valoriza isso também. Eu acredito que muita gente deve pensar assim, ó, beleza, um influenciador de 1 milhão de seguidores. Então dá X, a pessoa imagina, dá X reais, aí fecha X publis. Então, para eu poder compensar, eu vou ter que assessorar 10 de 100 mil. Tu acha que para dar dinheiro, para dar essa liberdade que tu fala, precisa assessorar 10 micro-influenciadores? Precisa assessorar mais do que um? Ou um só já tá bom, 2 tá bom? Como é que tu vê isso? Depende muito, né? Então, assim, não precisa assessorar 50. Até fiz... tava fazendo uma live sobre uma aluna... Uma live assessora de sucesso sobre a Larissa Trevisano, que é uma aluna minha. A Lari assessora 10 influenciadores. Ela é uma agência, ela tem bastante influenciador assessorado. E todos do nicho de maternidade. E ela falou assim pra mim, ela falou, Maria, teve uma coisa que eu aprendi, é que qualidade é muito melhor do que quantidade quando se trata de assessoria de influenciadores. Isso que ela assessora 10. E ela falou assim, eu, quando comecei, queria umas 50. Então, tipo... Ela falou assim, não, pera lá, não é isso que vai me dar... Dá muito mais trabalho do que dar tom, dinheiro. né? Até porque você não vai conseguir se dedicar e fazer um trabalho tão personalizado para 50. Né? É difícil você conseguir, só se você tiver uma equipe grande, conseguir se dividir, para dar atenção, né? E fazer um trabalho bem legal com todo mundo. Então, não sou só eu que tô dizendo. A Lari, por exemplo, que tá aí trabalhando faz uns 3 anos, já que ela é assessora, também viu isso. Então, a qualidade do influenciador ela é muito mais importante do que a quantidade. Então, não tem como eu dizer assim, você vai encontrar a liberdade de vida assessorando 5, assessorando 2, assessorando 1. Depende. Às vezes vai ser assessorando 1, e realmente isso vai bombar e vai ser ótimo. E vai te dar grana e vai ser tranquilo. Às vezes 5. 5 normalmente é um número máximo que eu percebo que uma pessoa que um assessor consegue dar conta sozinho. Uhum. Mais do que isso, vai precisar de alguém começar a ajudar, algum colaborador para a empresa e tudo mais. A Lari já tem pessoas que trabalham com ela e tudo. Então, não precisa ter vários. Olha que interessante, né? O que eu falei da Carol. O Reels do influenciador dela, de 40 mil seguidores, é 6 mil reais. 7 mil reais vão fazer para ser um valor mais redondo para fazer as contas. Então, se ela fecha 4 publis no mês, 4 vezes 7... 14, 28. 28 mil em publi. 28, é isso? É isso? Ah, tá. 28 mil. Então, ela fechou 4 publis no mês só. Ela fechou 28 mil reais. 10% de 28 é 2.800. 20% é 2 vezes 2.800. 5.600. Ela tá ganhando 5.600 reais por mês. Isso dá liberdade de vida pra ela? Eu não sei. Mas vai dar liberdade de vida pra muita gente, né? A gente saiu uma pesquisa agora há pouco que a renda média do brasileiro é R$2.800. Se a pessoa tá ganhando o dobro do que a renda média do brasileiro, R$5.600, pra maioria das cidades do Brasil e tudo mais, é uma renda que tu tem uma renda boa. Então, ela assessorando, que tu tem uma vida boa, assim, tu consegue se estabilizar, né? Ela assessorando um influenciador, ela tá tendo essa renda. Tô supondo aqui, né? Não é uma coisa que ela me falou. Então, com ela tá bem, ela tá conseguindo se estabilizar e tudo mais. Ela consegue assessorar mais gente, então ela vai conseguir aumentar o valor dela, né? A renda média dela mensal. Então, pra ela tá tudo bem com um. Às vezes, um pequeno influenciador não tá rendendo 28 mil em publi. Tá rendendo 10 mil, daí você tá ganhando 2 mil. Então pega 2 ou 3 pra você ter um salário de 4, 6 mil que vai te dar mais estabilidade financeira, né? Então, é isso, depende, varia. Mas pode ser que com 1 ou pode ser que com 5. E o interessante também, se for pegar com 5, interessante que todos sejam no mesmo nicho também, né? Isso é bem legal. Tipo, não um de cada nicho, um de decoração, um de decoração, um de saúde, um de, enfim. Sim. Pra poder reaproveitar, né? As marcas, reaproveitar os projetos que a gente sempre fala, né? Quando tem todos do mesmo nicho, a gente consegue reaproveitar realmente a marca e seguir uma... O que tu fala, o que tu acha sobre isso? Então, quando a gente tem só um único nicho de conteúdo, né? A gente tem, 3 influenciadores só de decoração, home decor, que a gente tá falando aqui bastante desse nicho hoje. Você consegue usar todos os contatos que você tem, né? Fazer prospecção junto, fazer projeto junto, usar o seu networking, né? Para todos esses influenciadores. Então, você potencializa os seus resultados. Então, sim, o mais indicado é que você comece ali com influenciadores do mesmo nicho. Depois pode diversificar, né? Costumo dizer que mais que 5 influenciadores do mesmo nicho começa a ficar um pouco complicado. Você começa a se
atravessar um pouco as Uhum, negociações e tal. uhum. Então, até 5, se você quiser expandir, daí vai pra outros nichos, que tem vários nichos mega legais, né? Que dão super resultado. Fechado. Eu acho que é isso. Temos Então, algum... o que eu queria finalizar falando sobre isso é que a gente conversou bastante sobre micro-influenciadores, né? Então, a ideia aqui é que que as pessoas entendam o poder dos micro-influenciadores para as marcas. Então, resumindo um pouquinho o que a gente falou, né? Então, as marcas, elas gostam do custo-benefício, elas gostam do público, elas gostam da qualidade do conteúdo, elas gostam da empolgação, né? Então, do envolvimento que esses influenciadores costumam ter. E isso faz com que as marcas invistam cada vez mais em micro-influenciadores. O poder também que a qualidade do conteúdo tem e não o poder do número de seguidores. Só queria deixar uma coisa clara pro pessoal, né? Às vezes a gente fala muito sobre o quanto a qualidade do conteúdo e os diferenciais desses influenciadores é mais importante, esses diferenciais são mais importantes do que a quantidade de seguidores. Só que se o influenciador conseguir, se o assessor conseguir juntar todas essas qualidades, todos esses critérios que a gente acabou de aprender aqui no podcast, somados a número de seguidor, ele tende a conseguir cobrar ainda mais pelo público, né? Então, por exemplo, esse influenciador que a gente tá falando da Carol, ele é um cara que tem 40 mil seguidores, mas ele tem um engajamento muito bom. Ele chegou a dar 1,5 milhão de views num publi que ele fez. Então, a qualidade do conteúdo dele é muito bom e a interação, o engajamento dele é muito bom. Então, ele tem 40 mil seguidores, mas ele tem um engajamento muito alto. Assim, a média de visualizações do Reels dele, eu acho que é 150 mil, 200 mil. Então, às vezes a pessoa, né, o assessor fica muito atento ao número de seguidores e esquece de olhar todas as outras métricas que esses influenciadores têm. E é isso que eu quero deixar de recado final ali para todo mundo que tá nos acompanhando, que é: olhe para tudo e depois pro número de seguidores. Porque às vezes o pessoal vai dar um tiro no próprio pé, né? Que é o que a gente sempre fala. Às vezes você vai pegar um influenciador de 200, 300 mil seguidores que não vai ter nem 1/5 do alcance que esse influenciador de 40 mil que eu tô falando da Carol tem. E daí, do que vale? Não vale de nada. Naquele número de seguidores não vale de nada. Não alcança ninguém. Ele é um número de seguidores, né, fictício. Tá ali só de bonito. Exato. Né? Então é isso. Micro-influenciadores, eles são a base da nossa pirâmide de influencer marketing, né? Como tu falou. Então, a gente tem muitos micro-influenciadores. A gente tem um pouco menos de influenciadores médios. E no topo da pirâmide são os influenciadores mega, né? Com mais de 1 milhão de seguidores, que eles têm menos influenciadores. Então, realmente, a gente tem muitas opções de micro-influenciadores. O que é bom pros assessores, né? Não, eu ia dizer que facilita também para poder mudar o cara. Se o cara tá lá, que não tá dando resultado, é o modelo fácil de poder... Tem muitas opções de poder mudar e pegar uma outra que dê resultado, né? Exatamente. Por isso que, para nós, assessores, ter muito influenciador é bom, porque a gente tem muita opção pra escolher o certo, escolher o que vai ser bacana de você trabalhar, que vai ser feliz de você trabalhar, que isso é muito importante também, né? Então, cara, se esse cara não está te dando muita dor de cabeça, troca porque tem gente legal. Se não tá dando resultado, troca porque tem muita gente legal. Enfim, não tá bom, troca. Eu digo que assim, ó, contratar um influenciador, ser assessor, né, e ter ali o influenciador para tu assessorar, é como se fosse uma empresa tivesse que contratar um funcionário para trabalhar contigo. Tu não vai ter um funcionário contigo que não te dá resultado. Sim. Sabe? Que só te dá mais trabalho, te dá mais prejuízo do que trabalho. Então tu vai querer ter um funcionário. Claro que assim, o influenciador... A relação é diferente. É diferente, né? Tô só dando um exemplo, não é funcionário e patrão, obviamente. Mas tu vai querer alguém que te dê resultado. Né? E por que vai manter um influenciador que não te dá resultado? Exatamente. Então, até para fazer a entrevista, na hora de escolher o teu funcionário, tu vai escolher um funcionário, né, de acordo com o histórico dele, de acordo com o currículo dele, que tenha experiência para aquele cargo. Por que tu não vai analisar o influenciador do modo geral para ver se ele tem o potencial para te dar resultado? Assim, né? Como então, a gente faz uma série de entrevistas para fazer uma contratação de um colaborador, né? Tem que fazer uma série de análise. Tem que fazer uma série de entrevistas também. Eu diria, pode ser até. Não vai ser um formato de entrevista que a gente tá acostumado, mas pode sim conversar com vários influenciadores até definir qual que você vai trazer para casa, né? Exatamente isso. Por que você vai ter alguém que não é legal? Não tem porquê, até porque tem muita oferta. Se tivesse pouco... E é isso que eu digo, é diferente do influenciador. O influenciador, ele vai ter dificuldade de encontrar e selecionar um assessor pra ele. E tempo é dinheiro, né? Então, basicamente, que você tá dispondo do teu tempo, que é muito precioso, em cima de um influenciador que não vai te dar resultado, tá perdendo tempo com outro que poderia te dar muito mais resultado. Exatamente. O cara muito mais esforçado, com conteúdo muito mais legal. Exatamente. Então é isso, poupe seu tempo e ganhe seu dinheiro, na verdade, né?
E poupe o seu dinheiro que você tá rasgando. Exato. Ô, gente, pra fechar, se você... Hoje a gente falou muito sobre micro-influenciadores, sobre liberdade de vida, sobre o quanto essa categoria, né, de influenciador dá resultado. E as vagas pro meu curso Profissão Assessor estão abertas. Então, se você quer se tornar assessor, se você quer escolher um influenciador certo, que não te dê dor de cabeça, que te dê resultado, que você não perca tempo, que você não rasgue dinheiro, que a gente tava falando justamente agora, eu ensino tudo isso dentro do Profissão Assessor, tá? As vagas estão abertas, o link tá aqui na descrição. Elas ficam abertas poucos dias, então talvez você esteja assistindo esse podcast mais pra frente, as vagas não vão estar mais abertas, são limitadas, mas acompanhe as minhas redes, esteja conectado, que eu sempre posto quando vai ter turma nova, tá? Então, se você perdeu, não se preocupa, se conecta nas minhas redes, que eu não sei quando, mas vai ter um dia aí mais pra frente, tá? Dentro do Profissão Assessor, então, a gente tem curso gravado, aulas ao vivo, plantões de dúvida, como eu tava falando aqui, que são plantões que a gente tem com bastante frequência, que eu sento na frente dos alunos, respondo todo mundo. A gente tem comunidade exclusiva, que os alunos se conectam, fazem network, então você não vai estar sozinho aí na sua jornada para começar isso tudo do zero ou para potencializar o seu caminho como assessor, tá? Então é aqui na descrição, se você quiser fazer parte, bora com a gente, que provavelmente nessa altura do campeonato, temos poucas vagas, bem poucas vagas. E quem caiu aqui de paraquedas e quiser te acompanhar mais, como é que faz para te acompanhar? Para me acompanhar, eu estou sempre, todos os dias, muitas vezes por dia, lá no Instagram, @mariapetri. Então, se você quiser me acompanhar e tá por dentro de tudo, corre lá, @mariapetri no Instagram. E quem quiser receber aí os conteúdos aqui do podcast, né? A gente grava 2 vezes por semana, né? Vão ao ar 2 vezes por semana nossos vídeos. O podcast uma vez na semana e todas as quintas. E conteúdos inéditos e diferentes nas terças. Então já se inscreve aí no canal e ativa o sininho para receber as notificações sempre que entrar vídeo novo, né? É isso aí. Então tá, gente. Valeu, obrigada por terem assistido até aqui. Contem comigo quando precisarem. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.